dando sequência à nova aliança, né? E a gente falou na primeira aula, compreendendo uma aliança, a segunda, a velha aliança, a terceira semana foi a escolha sua, a quarta, a grande confusão, a quinta foi compreendendo a lei, o sexto estudo foi a velha aliança, era boa o bastante? Uma pergunta. E hoje a gente vai falar sobre a religião distorceu a natureza de Deus, né? É um tema interessante e bacana. Então, a gente vai por isso aqui, mais fácil. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, te damos graças, honras e louvores. Queremos te agradecer por estarmos juntos, para ouvirmos, meditarmos, ó Deus, crescermos no conhecimento do Senhor e que o teu Espírito nos traga revelação, discernimento, e queremos estar sendo a tua vontade e cumprindo o teu propósito, Pai. Edifica-nos e fortalece-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, a religião distorceu a natureza de Deus. Religião é se aproximar de Deus com a mentalidade da velha aliança, ou seja, baseada em obras. Então, toda religião é baseada em obras. Então, a parte da meritocracia, né? Se tentarmos nos relacionar com Deus baseados na lei, é porque caímos na religião. Um dos piores problemas da religião é que ela distorce completamente a natureza de Deus, e essa sempre foi a estratégia do inimigo desde o princípio, desde o início da criação. Se estudarmos a fundo o pecado original no Jardim do Éden, descobriremos que a estratégia do diabo era o engano, né? Sempre foi o engano, colocar a dúvida. Ele enganou Eva, fazendo-o acreditar que Deus não era bom e generoso, como ele realmente é. Um dos maiores problemas em não compreendermos a nova aliança é a obra consumada da cruz. Compreender a nova aliança e a obra consumada da cruz é que acreditamos num Deus que, na verdade, é diferente do Deus da Bíblia. Um Deus que não é bom, é um Deus, ou pensarmos, o Deus da velha aliança era um Deus enérgico, um Deus punitivo, e o Deus da nova aliança é um Deus amoroso, bondoso, e a palavra de Deus diz que Deus nunca muda, Deus é o mesmo, né? Ele só estava firmado nas bases legais da aliança, que ele havia feito na velha aliança. O homem faz sua parte, Deus faz sua parte. Aí o homem não fez, e aí colheu as consequências do erro da velha aliança. Mas Deus é um Deus bondoso e sempre foi, e a gente vai estudar isso hoje, né? Então, a bondade de Deus. Há apenas um Deus e ele é incrivelmente bom, maravilhoso e ama profundamente todos os homens. Por terem lido a Bíblia na perspectiva da lei, em vez da obra consumada na cruz, as pessoas colocaram uma religião em vez de entrarem num relacionamento vivo com esse Deus que é maravilhosamente bom. Então, em Hebreus, nós vemos a motivação de Deus para estabelecer a nova aliança. Então, Hebreus, no capítulo 8, versículos 8 e 9, diz o seguinte: porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas, dizendo o seguinte: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fez com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Então, eles não obedeceram
e aí Deus se afastou nesse sentido e eles não cumpriram o propósito, aquilo que foi determinado por Deus nessa aliança que foi feita com eles. Nesta passagem, o Senhor nos diz que o problema não era a velha aliança, mas as pessoas. Veja o que nos diz esse trecho, né? Repreendendo o povo por suas faltas. Eles foram repreendidos. Deus poderia ter encarado da seguinte forma: já que o povo havia criado o problema, a culpa era totalmente deles. Então, eles é que precisariam encontrar uma maneira de resolvê-lo. Ele poderia ter lhes dito que o problema era a iniquidade e a rebeldia deles, e falado: eu falei de que maneira vocês deveriam se relacionar comigo. Agora façam. Mas, em vez de ter essa atitude, Deus vai por outro caminho, né? E faz a nova aliança com o homem. Essa é uma das maiores demonstrações da bondade divina. E quando compreendermos que isso estava no coração de Deus desde a fundação do mundo, a alegria nos inundará. Então, isso é uma verdade. Deus já tinha programado e preparado tudo isso, por quê? Porque a relação do humano, nós somos os únicos... Falhando, hein? Oi? Está falhando. Aí está falhando aí, Márcio e Luciana? Tá. Não. Acho que é o seu aí, mamãe. O do Márcio e da Luciana, não. Tá bom. Então, o plano de Deus para nós, Deus já fez, estipulou e preparou já a nova aliança, porque o homem falhou na aliança que Deus fez com eles. Em Salmo 139, versículo 17 e 18, diz assim: e quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seriam em maior número que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Isso é o que Davi escreveu, né? Falando deste amor, dos pensamentos que Deus tem para com cada um de nós, com os seres humanos. Deus não está irado comigo nem com você, nem tem pensamentos maus a nosso respeito. Ao contrário, eles são preciosos, os pensamentos que Deus tem por nós. Precioso significa altamente valorizado e conceituado. Isso que quer dizer precioso. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito não são apenas altamente valorizados e conceituados, mas também são tantos que nós jamais conseguiríamos contá-los, né? Davi era um homem que conhecia o deserto. Imagino que quando ele começou a meditar sobre a bondade de Deus e olhou para o deserto ao seu redor, onde não havia nada além de areia, teve a impressionante revelação sobre os pensamentos bons que Deus tinha a respeito dele, considerando-os comparando-as com a quantidade de areia que ele vira. Então, os pensamentos de Deus são maiores do que tudo. Em Jeremias 29, 11, diz que, porque eu bem sei, né, o profeta falando, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, do que Deus pensa de nós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, interessante que, e Paulo fala também no Novo Testamento, de que Deus, que nós nem imaginamos que Deus tem coisas maiores do que pedimos e pensamos. Que Ele nos suprirá, nos dará coisas maiores e nos concederá estas dádivas que nós nem imaginamos. Mas Deus pensa a nosso respeito e nos ama incondicionalmente, né? Como é a base da aliança, da nova aliança, que é o amor incondicional que Deus tem por nós, porque nós fazemos parte dela pela fé, porque a aliança entre Deus e Jesus é inquebrável, né? E nós nos apoderamos
de todas as bênçãos, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, nós somos muito amados de Deus, os pensamentos de Deus para cada um de nós, ou por cada um de nós, é maravilhoso. Só existe um Deus e ele é incrivelmente maravilhoso. Como a religião distorce a natureza de Deus, ao nos aproximarmos dele, é importante retirarmos todos os filtros religiosos que temos em nossa mente. Algumas pessoas acham que existem dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Mas Deus não se apresenta de uma forma no Antigo e de outra no Novo. O problema é que o diabo, através da religião, distorceu a natureza de Deus em nossa mente e coração. E assim enxergamos dois deuses diferentes ou um Deus que mudou no Novo Testamento. Contudo, em Malaquias 3, versículo 6, lemos que Deus nunca muda. Então, diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, o amor que Deus tem por nós é incondicional. Então, e aqui, quando Malaquias, o profeta Malaquias escreveu isso, ele estava escrevendo acerca e vivendo a velha aliança, né? Se simplesmente aprendermos a ler a Bíblia sem nosso filtro religioso, descobriremos o Deus mais bondoso e maravilhoso que existe, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, lermos e estudarmos a Bíblia, lermos com os óculos da Nova Aliança. A sua forma de enxergar Deus, sua natureza e caráter, determinará como você se relacionará com Ele. E também como você acha que Ele se relaciona com você. Como nós nos relacionamos. Como nosso coração filtra tudo o que ouvimos, devemos garantir que ele não esteja obstruído com crenças religiosas que gerarão medo, justiça própria, condenação, julgamento e coisas do tipo. Então, a nossa visão, o nosso coração é que vai determinar todas essas coisas. E ainda por cima, nos transformarão em pessoas que estão convencidas de que são pecadores terríveis ou em fariseus modernos, duas perspectivas pavorosas. Então, tanto a justiça própria, né, como condenação, medo, são coisas que nós vemos através da velha aliança. Achamos que somos, e a gente conhece gente que, olha, eu sou tão pecador que eu não tenho mais jeito. Por quê? Porque a religião ocultou a bondade, a generosidade, o amor de Deus sobre as vidas. Porque todos os pecados são cometidos na carne e a gente decide, a gente é limitado e erra, mas Deus nos perdoa. E quando Deus, a gente tem dito isso, quando Deus olha para nós, ele não olha para o nosso pecado, ele olha para Jesus, o sangue de Jesus que nos lava. Agora, nós erramos, nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor e somos alinhados com o Senhor, né? Então, essa é a questão. A glória de Deus é seu caráter e natureza. Então, no livro de Êxodo, há uma narrativa maravilhosa na qual Moisés expressa seu profundo desejo de ver a glória de Deus. Então, lá em Êxodo 33, do versículo 17 até o 19, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti,
e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, é aquele trecho que Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus falou: você vai ficar aí, eu vou te mostrar toda a minha bondade. Ele pediu a glória, então ele está mostrando aqui a glória dele, a presença, a bondade dele. Foi a resposta. Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas ele lhe respondeu de uma forma bem interessante. Deus lhe disse que faria sua bondade passar diante de Moisés e lhe proclamaria o nome do Senhor. Então, Deus nunca disse a Moisés que ele não poderia ver a glória divina. Ao contrário, disse que revelaria sua glória através da revelação do seu nome. Na cultura hebraica, isso é muito interessante, o nome sempre determinava a identidade da pessoa. E ele falava da natureza e do caráter de uma pessoa. As pessoas têm várias ideias a respeito da glória de Deus. Normalmente, é preciso que haja alguma manifestação estranha, abstrata e sobrenatural para que elas acreditem que viram a glória de Deus, né? Esse é o padrão mais genérico. Qual que é a glória de Deus? Algo que aconteceu sobrenatural, né? Mas nessa passagem aqui que a gente leu, lemos que a glória de Deus é a sua natureza e caráter, que são revelados em sua bondade. Então, essa passagem ilustra perfeitamente como as pessoas normalmente leem o Velho Testamento através das lentes da Velha Aliança, distorcendo completamente a natureza e o caráter de Deus. Então, a bondade de Deus é o caráter dele, e a gente vai falar agora sobre isso. Essa glória de Deus que foi revelada ali a Moisés e a todos nós. Então, nessa passagem de Êxodo, quando Deus passou diante de Moisés, nós vemos seu caráter revelado em 7 atributos que expressam a glória divina do Senhor. Então, Êxodo 34, do versículo 5 ao versículo 8, nós temos aqui os 7 atributos de Deus que Deus revelou ali a Moisés. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e o adorou. Então, desde antes da fundação do mundo, o desejo de Deus sempre foi viver um relacionamento de intimidade, de amor e cuidado com o homem. Então, o homem é preciosíssimo, né? Feito à imagem e semelhança do Criador, do Senhor Deus. Ele sempre desejou que nos relacionássemos com eles baseados no seu verdadeiro caráter, e não no caráter distorcido com o qual a religião o retratou para nós. Se conseguirmos abrir nossos olhos para ver a glória de Deus, não faremos outra coisa a não ser nos rendermos a Ele e adorá-lo. À medida que formos descobrindo esses 7 atributos ocultos, é assim que Deus se descreve para nós. A religião tem mentido para nós, tentando nos convencer de que Deus é um Deus bravo. E Deus não é, Deus é amor, né? Então, o Deus da velha aliança, as pessoas enxergam como um Deus bravo, mas Deus sempre foi o mesmo, tanto lá como cá. É a lente que faz a gente enxergar as coisas.
Então, agora a gente vai discorrer um pouquinho sobre os 7 atributos que mostram a glória de Deus, né, nesses versículos aí. Então, nos versos de 5 a 7 de Êxodo 34, Deus começa a revelar a Moisés um maravilhoso caráter e natureza. Então, o primeiro atributo que ele menciona ali é que ele é misericordioso. E a gente está falando aqui de daquilo que foi colocado, daquilo que foi dito, que Deus falou a Moisés na velha aliança, né? Lá em Êxodo. Então, ele é um Deus misericordioso, cujo significado é ter compaixão ou misericórdia. Bem aqui no meio do Velho Testamento, com um povo que vivia debaixo da velha aliança, Deus mostrou como ele realmente era, um Deus misericordioso. Devemos nos lembrar de que Jesus era a perfeita imagem do Deus invisível. Lá em Colossenses 1, versículo 15, diz o seguinte: ele é a imagem, né? Jesus é a imagem do Deus invisível, é o que diz a palavra. Ao lermos os evangelhos, vemos Jesus compassivo, que cuidava com ternura dos fracos, dos doentes, que dava atenção a todos, cuidava dos pecadores, dos rejeitados, das mulheres, das crianças. Então, Jesus sempre teve os seus olhares, e ele e Deus são um, né? O próprio Cristo diz isso. Então, esse é um atributo que Deus sempre teve e sempre terá. É um Deus misericordioso. Então, o segundo atributo que revela a glória de Deus... Ele diz, faz misericórdia em 1000 gerações. 1000 gerações. O segundo atributo que revela a glória de Deus é que ele é piedoso ou gracioso. Essa é uma palavra hebraica muito forte e muito difícil de ser traduzida para a nossa língua. O significado mais próximo que podemos dar é ser bondoso, amigável e demonstrar favor, que representa piedoso ou gracioso. Deus sempre será bondoso e amigável comigo e com você, sempre. E sempre fará de tudo para demonstrar o favor dele sobre as nossas vidas. Então, esse é um atributo. E atributo é coisa imutável, né? Então, não muda. É um atributo do Senhor, piedoso, misericordioso, gracioso. O terceiro atributo que mostra a glória de Deus é que ele é longânimo ou tardio em irar-se. Outro atributo que é intrínseco do Senhor. Isso é fundamental que a gente entenda. Esse Deus é o nosso Deus, o Deus que sempre que nos ama, que é o nosso Pai, tem todos esses atributos, todas essas virtudes e jamais vai mudar. Então, é longânimo ou tardio em irar-se. Isso significa ser paciente, que não se irrita facilmente. Longo ânimo, né? Então, Deus é um Deus que nos conhece, né? Jesus viveu aqui na Terra e sabe, e Deus sabe todas as coisas, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. E Jesus viveu na pele, como homem, as dificuldades e as limitações do ser humano, então nos conhece perfeitamente. Então, ele é longânimo. O quarto atributo, Deus se descreve como grande em beneficência, cujo significado é ter muita bondade e ternura. Então, muita bondade. Ao ler os evangelhos, nós veremos a característica demonstrada de forma muito clara na vida de Jesus. Nosso Deus é um Deus de bondade e ternura. Essa é a sua gloriosa natureza. Então, sempre Jesus foi terno, sempre Jesus deu atenção, sempre Jesus cuidou das crianças, de todos aqueles que eram limitados, aqueles que tinham problemas. Jesus atuou com tudo. Essa é a bondade, a generosidade do nosso Deus, essa grande beneficência. O quinto dos 7 atributos que Deus declarou a Moisés é que ele é um Deus
da verdade. Verdade. No original, essa palavra significa ser fiel ou confiável. Deus é absolutamente fiel e sempre faz o que promete. Sempre. Muitas pessoas tentam acreditar na palavra de Deus ou nas promessas de Deus sem ter visto a sua glória. Isto é o seu caráter. Se o seu coração não estiver convencido de que Deus, por natureza, é bom, gentil e confiável, você não terá fé para crer nas promessas dele. A fé não é algo que exige técnica, é nos conectarmos à glória de Deus. É entender que um Deus que ama, um Deus que é amor, um Deus que se deu, um Deus que nos formou à imagem e semelhança dele, tudo que ele escreveu, ele é um Deus de verdade e não mente jamais, né? Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Um Deus que fez tudo pelos seus filhos, nós só temos que ter fé e crer e tomar posse daquilo que ele disse que nós temos que ter, porque ele já nos abençoou e nós tomamos posse, entramos nessa aliança pelo sangue de Jesus, pela fé que temos. Então, essa fé é um Deus que tem essa natureza maravilhosa e esses atributos que nós estamos mencionando aqui. O sexto atributo é que Deus guarda a beneficência em milhares, né? Então, a palavra original hebraica, traduzido aqui como beneficência, é a mesma usada no quarto atributo. A pergunta é, no quarto atributo, é grande beneficência. A pergunta é, por que Deus se daria o mesmo atributo duas vezes? A resposta é, ambos vêm acompanhados de outra palavra. Na primeira vez, Deus diz que ele é grande em beneficência. A palavra grande é um adjetivo e, neste contexto, significa muito, abundante. Da segunda vez, Deus acrescenta um verbo e um número. Ele diz que guarda a beneficência em milhares. Então, o significado original é que Deus guarda cuidadosamente sua bondade para conosco por toda a eternidade. O significado da palavra milhares, na numerologia bíblica, significa um tempo infinito. Então, milhares. Não tem fim, milhares. Né? Simplificando, o que Deus está dizendo aqui é: minha glória é cuidar de você e garantir que sempre serei bondoso com você. Que tremendo, né? Conhecendo esse Deus, sabendo que ele nos ama incondicionalmente, que ele tem um amor ágape por mim e por você, e por todos nós, é uma garantia maravilhosa que nós estamos nos braços desse Deus que é amor, que é longânimo, que é verdadeiro, que nos ama incondicionalmente, que tem tempo para nós, que nos fez de uma forma única, e nós somos únicos em todo o universo, desde o primeiro homem, desde Adão, nós somos os únicos, nós temos a nossa forma de ser, de pensar, não tem ninguém igual a nós, nossa digital é única, enfim, as nossas características são únicas. Então, Deus nos ama assim, nos fez assim, nos ama incondicionalmente dessa forma e nos amará até o final. Então, essa é a garantia maravilhosa que a gente tem, né? Isso é maravilhoso. O sétimo e último atributo que Deus revelou a Moisés é que ele é perdoador. Outro atributo de Deus maravilhoso. O significado de perdoar é absolver, remover ou desconsiderar. Aqui Deus descreve sua impressionante glória, nos dizendo quais são as coisas que ele escolhe perdoar, que ele escolhe remover de nós e desconsiderar de nós. E essas três coisas que Deus escolhe perdoar são progressivas. Então, iniquidade significa perversidade, culpa ou depravação.
Transgressão significa rebeldia, que fala de atitude do ser humano, né? A transgressão. A palavra pecado deriva de um termo que significa errar o alvo, mas sempre envolve uma ação proposital. Então, Deus afirma que sua glória é perdoar nossa maldade, nossa rebeldia e até o que fazemos propositalmente. A gente faz, a gente se arrepende, pede perdão e Deus perdoa, porque essa é um atributo dele, ele é perdoador, né? A gente não conhece isso porque a gente tem essa humanidade, né? Para entender esse perdoar, que é um atributo maravilhoso da glória de Deus, é só no Espírito de Deus, é só com o nosso espírito pleno no Senhor para obedecer e entender que vai contra a natureza humana, que é: você fez o mal para mim, eu vou te dar o troco, né? E a verdade é que, na lei de Deus, a vontade de Deus é: eu vou te dar o que você não entende, que é divino, que é decidir perdoar por amor a Cristo, que me salvou, e eu que não tinha condição alguma de ser salvo, de ser perdoado, fui perdoado por Cristo, né? Alguém justo morreu por um injusto, e eu, por conta disso, tudo aquilo que Deus pede para eu fazer, eu obedeço. Essa é a nova aliança, o amor de Cristo, né? Algumas pessoas dizem que Deus não perdoa o pecado cometido propositalmente, né? Mas nunca soube, né? Que existe outro tipo de pecado. Todos os pecados a gente decide pegar, decide errar, né? A maioria deles porque a gente é limitado e a gente erra, mas o Senhor, nós nos arrependemos e o Senhor nos perdoa, porque esse é um atributo dele. Nós escolhemos pecar e Deus escolhe perdoar. Essa é a diferença. Essa é a sua natureza gloriosa. E tão lindo ver bem aqui, no meio do Velho Testamento, com um povo rebelde, Deus mostra o quanto ele realmente é bom. Paulo cita o profeta Isaías quando diz em Romanos 10, versículo 21, o seguinte: quanto a Israel, no entanto, afirmou, o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, o tempo inteiro Deus proveu soluções para o povo, né? A gente vendo e lendo a palavra de Deus, por exemplo, o livro de Juízes, né? A gente vai vendo lá, o povo ficou sem rei, o povo errava, Deus levantava um juiz, o povo se reconsiderava, depois caía de novo, e o tempo inteiro Deus provendo e dando uma condição para o homem se salvar, para o homem se arrepender, para o homem voltar a ser o que era, né? Então, Deus sempre foi maravilhoso e sempre preparou e sempre cuidou do homem, todas as vezes que ele se arrependeu, né? Mesmo aquele fato que aconteceu no Novo Testamento, o caso de Ananias e Safira, eles tiveram condição de se arrepender, né? Eles não tinham que... Eles mentiram ao Espírito Santo, mas se eles simplesmente fossem verdadeiros, nós vamos dar isso aqui, Deus teria aceitado, os discípulos teriam aceitado e acabou o problema. O problema é mentir contra o Espírito, né? Então, eles pagaram com a vida ali. Então, outra vez, vemos a maravilhosa natureza de Deus, que não pode jamais parar de nos amar. Então, esse é um atributo maravilhoso. Então, existem duas maneiras de rejeitar a bondade e o perdão de Deus, que é declarando abertamente que não queremos recebê-lo, porque o ser humano ele tem o livre-arbítrio para escolher. Então,
A pessoa pode não querer receber a bondade de Deus, ele decide não querer Deus, que cristão, que nenhum cristão faria isso, né? Ou a segunda, ou através da justiça própria, que é um outro problema. Então, uma maneira muito mais sutil, que é uma tentativa de obter a bondade de Deus ou o perdão de Deus por mérito próprio, que é uma coisa perigosíssima. Uma vez que a glória de Deus só pode ser recebida como um dom gratuito. Se tentarmos merecê-la, então já a rejeitamos. Então, toda justiça própria, toda meritocracia, não, eu recebo, não, eu sou abençoado porque eu obedeço. Não, Deus vai me abençoar porque eu obedeço. Então, eu caio na religião, eu caio numa meritocracia, que é receber a bênção por conta da obra que eu fiz. E a verdade é que a gente recebe de Deus porque estamos em Cristo e o sangue dele cobre todos os nossos pecados. Então, esse amor de Deus por nós, e esses atributos que ele tem, esse é o nosso Deus, que sempre foi desta maneira. E nós precisamos sempre olhar e ver e olhar e ter o nosso relacionamento com Deus voltado nos atributos que ele é, na bondade, na generosidade, nesses 7 atributos que nós mencionamos aqui, que foram mencionados para Moisés lá em Êxodo. Então, esses óculos da nova aliança que nós precisamos ter para saber de que nada que nós façamos compra a nossa salvação, compra o nosso relacionamento à bondade de Deus, mas é o amor de Cristo por nós, é por isso que a gente recebe esse amor tão grande, porque Deus nos ama incondicionalmente. Amém? Vai falar? Um pouquinho. Shalom. Vou falar só um pouquinho. Semana que vem a gente vai entrar mais. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pode. Ou é melhor terminar, depois eu pergunto? Não, pode Pode fazer. Não, é assim, quando... assim, eu acho que todo mundo já teve ou tem essa tendência de ter um Deus da velha aliança meio bravo, né? Toda vez que eu penso em Deus bravo, eu olho para Jesus e daí eu já vejo diferente. Né? É a manifestação de Deus em Jesus. Certo. Então, algumas coisas que o senhor estava falando aí, eu não sei se eu entendi direito, porque assim, toda a manifestação do amor de Deus, ele colocou em Jesus. Certo. Só que assim, Jesus também ele era duro. Por exemplo, quando ele falou a parábola do exemplo, do rico e do Lázaro. Daí o rico fala, mas então deixa voltar alguém dos mortos lá para avisar minha família, né? Daí Jesus fala, não, eles têm a lei e os profetas, né? Tá tudo ali já. O que eles tinham que saber já tá ali. Então, eu entendo assim que Jesus já está aqui. Quem agarrar isso vai estar na graça, mas quem não agarrar, Deus vai ser severo. Porque o amor está revelado em Jesus. Quem não quer saber de Jesus, a ira de Deus vai vir. Não, exatamente. A salvação, o caminho é através de Jesus. Não tem outro. Isso aí não tem outro jeito. Não, é exatamente isso. A questão aqui é que a gente olha como cristãos, olhar para o Antigo Testamento e achar que Deus é um Deus rude, um Deus irado, um Deus que castiga, um Deus... E, na verdade, Deus é o mesmo Deus, ele não muda. Ele é um Deus bondoso, generoso, que nos ama incondicionalmente. É que no Velho Testamento ele aplicava o juízo quase que imediatamente. Sodoma e Gomorra.
Agora ele está guardando tudo para o dia da ira. Agora Ele está guardando para aquele dia que, quando a gente lê Apocalipse, aquele dia, no Isaías, aquele dia. Deus está guardando tudo para aquele dia. Não, mas para quem não entrar em Jesus, né? Para quem não entrar. Sim, mas tem aquele quem não entrar. Se você tiver Jesus como Senhor, aquele, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, assim, o que tira a braveza de Deus é quando a gente olha para Jesus. Mas a gente tem que andar do jeito que Jesus mandou andar, né? Paulo se mata lá no Velho, com as cartas para o povo ser santo, andar direito. Nossa, quando a gente lê aquelas cartas dele, a gente fica assim, nossa, ele se matava para tentar fazer o povo andar na linha. Sim. Então, tudo bem, Deus é amor, mas tem que andar na linha, né? Assim, não adianta ficar... A gente até acho que ministrou uma dessas aulas atrás. Jesus, na verdade, quando Jesus veio, ele colocou uma força maior. Ele diz lá, veja o que está escrito, não adulterarás. E eu digo a vocês, se você olhar para uma mulher com uma intenção, né, com uma outra intenção, você já cometeu adultério com ela. Então, na nova aliança, o fato de nós termos o Espírito Santo e com o derramar do Espírito Santo começou-se a nova aliança, né, com a morte de Cristo e depois o derramamento do Espírito Santo. Nós temos hoje o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos dar entendimento, clarificar as nossas mentes e nos fortalecer para vivermos uma vida de plenitude, de obediência. Nós não estamos... Essa questão de não tenho que guardar nada porque eu estou debaixo da graça, isso não existe. Mas só que eu tenho que ver por um outro prisma. O que acontece? Eu fui salvo por Jesus. Jesus me resgatou. Jesus fez uma aliança Deus fez uma aliança com Cristo e me colocou nesta aliança. Aliás, eu adentro esta aliança pelo amor de Jesus, pela fé que eu tenho em Cristo, crendo em tudo aquilo que ele falou. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu obedeço. E tudo aquilo que Jesus e a palavra diz que eu tenho que fazer, é bom, eu vou agradar aquele que é a razão da minha vida. Então, eu não estou... a nova aliança não abre mão, só para a gente entender, que eu não tenho que obedecer aquilo que foi determinado na lei, por exemplo. Não, eu obedeço aquilo, mas não com aquele peso de religiosidade, não com justiça própria, não, eu vou obedecer, então se eu obedecer, eu tô zerado, eu estou com a minha consciência tranquila. Não, sim, gratidão. A minha consciência tranquila está em Jesus. Mas, Luciana, o pensamento da nova aliança tira de sobre nós esse peso de um Deus irado. A nova aliança tira isso. Por quê? Jesus tira. Quando eu olho para Jesus, eu não sinto o peso. Exatamente. Por quê? Esse Deus irado do Antigo Testamento, que a gente forma essa ideia, é por causa da aliança dele com o povo. Então, ele leu aqui, inclusive aqui nos versículos, eu estava acompanhando aqui pela Bíblia, Deus se moveu, né, em relação ao povo, porque o povo pecava. Então, ele tinha uma aliança com o povo. Ele tem até hoje, tá? Com o povo de Israel. Deus é um Deus de aliança com aquele povo, que aquele povo é o povo da Bíblia. É um povo bíblico, né? Então, Deus tinha e tem esse relacionamento com eles. Diferente do relacionamento que tem conosco, porque nós entramos pela nova aliança. Eles não entraram pela nova aliança. Aliás, eles nem receberam o Mashiach, né? Então, ainda não. Ainda não. Esse Deus bravo do Antigo Testamento é porque ele tinha uma aliança com o povo, tá? Que não é a aliança abraâmica, é a aliança do Sinai.
ok? Lá na aliança do Sinai, que ele fez com o povo, em abençoar o povo, e ele seria o Deus deles se eles fizessem aquilo e, né, todas aquelas coisas que estão descritas lá. Ele falou, eu serei seu Deus e vocês o meu povo. Então, o povo, por isso veio a nova aliança, ok? Porque o homem é falho, e eles falharam, e eles erraram. E eles, em errar e falhar na aliança com Deus, automaticamente o peso da falha dessa aliança vinha sobre eles, que é o que ele comentou aqui. Que eles falhavam, viravam escravos, eram escravizados, e Deus entrava novamente com um socorro para eles. Então, Deus sempre mostrando esse amor. Mas o fato de Deus ter feito uma aliança com o povo, e esse povo errou o tempo todo e continua errando, fez com que Deus, sendo a parte forte dessa aliança, ele não conseguiu superar a falha humana, porque ele fez aliança com o homem, e o homem errava. Na nova aliança, Deus corrige isso. Deus já sabia disso, amém? Deus fez a aliança com o povo por causa de Jesus, para que Jesus viesse no descendente de um judeu. Deus preparou essa nação, foi preparada para a vinda de Jesus. Então, era uma aliança desequilibrada, porque era uma parte extremamente forte, que a gente não tem nem consciência do poder, né, da força de Deus, e uma parte extremamente fraca, que era o homem. Então, e o homem errando, vinham os problemas sobre ele por quebra de aliança, e aí Deus tinha aquela característica, quando a gente faz a leitura, de um Deus mau, bravo, irado, né? Então, Deus, desde o começo, Deus já pretendia chegar na nova aliança. Só que Jesus tinha que nascer. Quando ele fez aliança com Abraão, a aliança abraâmica aponta para a nova aliança. Certo? Já aponta. Só que Cristo não havia vindo ainda como homem. Precisava nascer. Precisava de uma nação. Então, Deus forjou o caráter de uma nação para que Cristo nascesse. Certo? Dentro daquela nação, com aquele caráter. Então, Cristo veio, nasceu, cumpriu toda a velha aliança. Cristo cumpriu. Como homem, ele não pecou, ele não falhou na aliança que Deus tinha com a nação de Israel. Cristo não pecou, Cristo não errou. Então, ele cumpriu a aliança. Então, nasceu um homem, que é Jesus Cristo, que foi capaz de cumprir perfeitamente a aliança que Deus tinha com o povo. Quando ele, na cruz, que ele fala, está consumado, ele encerra essa aliança. E aí começa, então, a nova aliança. Tá? Hoje eu iria falar, mas eu vou deixar para falar mais profundamente a semana que vem, tocando sobre a graça e a nova aliança. Por exemplo, a igreja né, nós, a igreja do Novo Testamento, a gente fala muito da graça, e a graça ela é confundida. Então, a igreja aprende muito sobre a graça e pouco sobre a nova aliança. Então, não tem um conhecimento mais profundo da nova aliança. E a nova aliança, conceitualmente, ela é superior à graça. A graça de Deus aponta para esses atributos que o Roberto falou aqui, desses atributos de Deus, inclusive, que está em Deuteronômio. Então, a graça que Deus se revela, a graça que Deus dá ao homem, ele dá porque é dele, ele é gracioso, isso faz parte do caráter dele, e ele concede a graça ao homem imerecidamente. Então, nós recebemos dessa graça, assim como recebemos a nova aliança, imerecidamente.
Mas a graça faz parte do atributo desse Deus bondoso, né? Então a gente pega a graça e acha que a graça é a nova aliança, e não tem nada a ver, porque a graça, nós vamos ver ela no Antigo Testamento, tem uma citação de Moisés, de Noé, que acharam graça aos olhos de Deus, mas tem uma citação em Esdras, muito interessante. Deixa eu ver aqui. Que fala assim, por um pouco, Esdras 9, versículo 8, fala assim, por um pequeno momento se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Então, a gente percebe que a graça aqui não é para todos, para que nos deixe alguns que escapem. Então, não é como na nova aliança. A nova aliança, ela tem a força de uma aliança. A graça, não. Deus concede a quem Ele quer. A quem achar graça aos olhos dele. A graça. E ela é imerecida. Faz parte do atributo da bondade de um Deus bondoso, amoroso, quem Ele é, gracioso, que derrama da sua graça sobre nós. E a graça, ela é tremenda, porque a graça é que nos concede perdão, a graça, ela faz com que nós não pequemos. Tudo isso tem versículos no Novo Testamento. Eu não vou entrar muito hoje, semana que vem eu vou entrar mais. Mas a graça, ela é dada por Deus, e Deus dá aos seus filhos como Ele quer. Já a nova aliança tem força de aliança. Quando qualquer pessoa que crer no sacrifício de Cristo na cruz, ele entra para dentro da nova aliança, e Deus não pode revogar, fazer mais nada, nem se ele não quisesse, ele não pode, porque ele está debaixo da força de uma aliança. E uma aliança que ele fez com Cristo na cruz, ele não fez conosco. Ele não fez com a igreja, ele não fez com o homem, ele fez com Cristo. Então, Deus fez uma aliança com Cristo na cruz, que é a nova aliança. E nós entramos pela fé. Então, essa aliança é muito superior à antiga aliança, que é a aliança do Sinai, é justamente porque as duas partes aliançadas, tanto Deus como Jesus, são, assim, duas partes fortíssimas, né? Que não vai haver quebra de aliança de espécie alguma. E nós entramos nessa, ou seja, a gente pega esse barco, né? A gente entra nesse barco da nova aliança pela fé. Então, a gente entra na nova aliança, é a coisa mais tremenda. Então, a graça de Deus, que eu não desmerecendo de forma alguma, porque a graça é um atributo maravilhoso de Deus, mas é derramado porque Deus é bom, e assim Ele quer, e assim Ele o quis. Então, Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Claro que, como você falou, Cristo revela uma face diferente desse Deus, e é isso mesmo, né? Cristo veio trazer para nós, inclusive, a face do Pai. O judeu, até hoje, ele não tem Deus como Pai, a não ser o judeu já messiânico. Mas o judeu, ele não, Deus é Deus, Deus que está no céu, grande, poderoso, ele não é Pai. Então, o maior conflito de Jesus no Novo Testamento, dele com os judeus, é porque ele tratava Deus como Pai. E eles não aceitavam isso. Aí ele veio, chamou Deus até de Abba, né? De paizinho. Abba, pai, paizinho. E isso causou um escândalo tremendo, porque
O Deus para é ele, intocável, né? Nem o o nome Deus eles falam. era exatamente, eles nem falavam o nome de Deus por causa do mandamento, né? Então, eles chamam Deus de eterno, de El Shaddai, mas Shem, eles não falavam o nome dele. Tamanho era o lugar de Deus, né? Como o homem se separou. Na verdade, não foi, Deus não inacessível, criou isso, né? Praticamente. Mas o homem, a dificuldade era tanta de cumprir a parte na aliança que eles criaram muitas regras para não pecar, né? Os judeus, muitas. Então, eles criaram lá 613 regras, como se a nível de mandamento, justamente para eles não pecarem, né? Porque essa ideia do Deus bravo é que ficou na mente deles. E um Deus Sim, bravo me diz- mesmo. Me diz Começou. uma coisa. Você falou que eles criaram 613, aquelas regras. Ué, não veio de Deus aquilo? Não, Nem todos, né? não. Que ali, 613 são preceitos e regras, eles chamam de mitzvot, né? São leis que eles criaram, 613 leis. Por exemplo, tem a lei do sábado, do Shabat. Então, eles criaram para guardar o Shabat, eles tinham várias leis, inclusive que são vigentes até no dia de hoje. Não pode, tem a caminhada de um sábado, que acho que é de 1,5 km. Não pode acender fogo aos sábados. Claro, e tem várias dessas leis. Peraí, que era uma coisa que eu não sabia, então. Peraí, eu achava que essas 613 estavam dentro da Torá, assim, no livro de Levíticos, no livro de Números. Não. Eles criaram essas leis para guardar. não, Elas são citadas. Estão inclusas, não, né? elas são citadas. Por exemplo, essa questão de não acender fogo, tem Não, isso igreja não está na Bíblia, mas assim, toda aquela lei de ritual levítico, mas de não são as lepra, 613, não. elas não estão Não. dentro disso. Não, as 613 não são aquelas leis de Levíticos. Ah, não? Não são. Não são. Elas são leis que eles criaram para guardar o que Deus pediu que eles guardassem. Então essas 603 não são a da Torá? Não. Do Eles Pentateuco. criaram. Claro que lá na 613 está lá, guardar o Shabat. Então, para guardar o Shabat, aí eles criaram várias leis. Não podia fazer uma caminhada além de 1,5 km, não pode acender fogo, não pode... Então, eles criaram várias leis para não pecar no sábado, mas essas leis não estão lá. Entendeu? Aí eles criaram um monte de leis. As leis que estão no Pentateuco não são essas 613, então? Não são. Nossa, Essas 613 leis dos judeus foram criadas por eles, por rabinos. Eles criaram. Claro que várias delas, porque essas leis já são elas se repetem milenares. Algumas. Oi? Elas se repetem algumas no Pentateuco e outras que eles... Então, eles citam, porque eles passaram a praticar, certo? Depois que eles pecaram com o bezerro de ouro, ok? E a cada aniversário do pecado do bezerro de ouro, que é 11 de Ave, a nação de Israel, em todo esse aniversário, ela passava e ainda passa, vez por outra, por assim, provações tremendas, né? A maior parte das catástrofes que eles já tiveram como nação, eles tiveram por volta dessa data, em 11 de Ave. E eles sabem que é por conta do pecado do bezerro de ouro, que aconteceu exatamente em 11 de Ave. Então, como eles sofreram a partir daí muita severidade, mas não da parte de Deus, mas por causa do pecado, quem foi que veio para solapar eles?
O diabo, claro. Como eles são a parte mais fraca da aliança que eles fizeram com Deus, para eles, Deus seria o seu Deus se eles cumprissem a parte dele. Na medida que eles falhavam em cumprir a parte deles para com Deus, Deus não podia fazer muita coisa por eles, então o diabo entrava. Era onde eles iam, eles sofreram tudo que foi, tudo, né? Muitas coisas por conta do próprio pecado deles. Por isso essa impressão de que Deus é um Deus bravo. Mas Deus, como sendo a parte muito mais forte dessa aliança, ele tinha que cumprir à risca a aliança que foi feita. Eu serei o vosso Deus se vocês cumprirem. Pastor, agora eu fiquei mais confusa ainda agora. Vamos lá. Porque, assim, se Deus fez uma aliança... Agora, eu nunca tinha pensado assim. Se Deus fez uma aliança com o povo judeu, e ele é poderoso, forte, do lado dele é forte, e do lado do homem já sabia que era fraco mesmo, então seria totalmente injusto uma coisa dessa. Porque Deus é forte, o homem não é nada, ia falhar mesmo. Então, claro que ele ia massacrar o povo. Ele ia massacrar, porque o lado humano ia falhar de qualquer jeito. Sim. E é por isso que ele já tinha o plano da nova aliança é antes da fundação do mundo, porque inclui Cristo. Deixa eu só falar uma coisinha. Na questão dos erros, eles tinham a possibilidade, a solução para perdão dos pecados era cumprir as determinações, que era matar os animais, eram aquelas leis que foram colocadas, que representavam Jesus lá na velha aliança. Sim, agora... Entendeu? Eu tinha esquecido disso, é verdade. A obediência a eles, ou seja, tudo aquilo que... O que socorria a eles era o sacrifício. Quando Deus falou assim, olha, eu quero habitar no meio de vocês estão em tendas e eu quero habitar aí, então me façam um tabernáculo. Então, os sete símbolos, os 7 materiais que foram feitos, colocados no tabernáculo, todos eles representam Jesus. Né? Então, Jesus sempre teve, de uma forma teofânica, no meio do povo. Então, o povo tinha que fazer o quê? Olha, e eles falaram assim, ó, tudo que o Senhor mandar, nós vamos fazer. Foi o que Moisés, quando desceu do monte com as leis, ele falou, tudo que o Senhor falar, nós vamos obedecer. Então, o que Deus espera? Deus espera que, claro que a gente erre, mas quando a gente erra, o que nós temos que fazer? Pedir perdão, nos arrependermos. Hoje, em Cristo, nós nos arrependemos. Eles, naquela época, não tinha Jesus só tinha os sacrifícios. Então, você tem que fazer o quê? Imolar os animais. Então, eu errei, reconheço meu erro, e está aqui meu animal para fazer isso. Mas, olha, essa questão do pecado na velha aliança é o maior problema. Porque eles tinham que recorrer aos sacrifícios. Então, o pecado é que causava todos os problemas deles. Sim. Essa questão do pecado foi completamente solucionada na nova aliança, por causa de Cristo, óbvio, Cordeiro Pascal. Só que foi solucionada de uma forma mais extensa. Quando nós entramos na nova aliança, nós não temos mais o problema do pecado. Não temos. Deus olha para nós hoje, quando a gente entra pela nova aliança, pela fé, quando Deus olha para nós, Ele está olhando para Cristo. Sim, a cédula... Porque na nova aliança, nós estamos em Cristo. Sim. Então, não tem mais pecado. Claro que a gente peca, e Paulo trata disso. E João também fala disso na carta dele. Se porventura pecarmos, nós nos arrependemos. Mas nós vamos nos arrepender para nós resolvermos o nosso problema. Porque nós não temos mais problemas com Deus. Deu para entender isso? Deus não leva mais em consideração. Luciana, se nós pecarmos hoje, nós temos condições hoje, antes de pedirmos perdão a Deus, de dobrarmos o nosso joelho e orarmos a Deus e recebermos dele as bênçãos, mesmo em pecado.
Porque Deus não olha mais para o pecado, porque o pecado já foi resolvido em Cristo. Cristo resolveu a questão do pecado. E nós não precisamos mais fazer sacrifício nenhum, basta a fé. Nós cremos. Tá certo? O pecado que faz separação entre eu e Deus, e o que isso está escrito em Isaías, hoje não faz mais separação. O pecado não nos separa de Deus. O que nos separa de Deus é a nossa consciência pecaminosa. Eu sei que eu estou em pecado, então eu não vou entrar na presença de Deus, porque eu sei que eu estou em pecado. Mas, digamos que eu esteja em pecado, eu sei que eu estou em pecado, então quando a pessoa está em pecado, ela se afasta de Deus, não é que Deus não se afasta mais de nós, por causa de Cristo, porque nós estamos em Cristo. Eu estou em Cristo, reconheço e pequei. Deus não vira as costas para mim, Deus não me elimina da aliança. É impossível que essa aliança seja quebrada, porque ele fez aliança com Cristo, e Cristo resolveu essa questão do pecado. A minha consciência pecaminosa é que me afasta de Deus, não Deus de mim. Então, eu preciso resolver essa questão do pecado com Deus para que eu possa, novamente, entrar na presença dele. Mas mesmo em pecado, olha, isso chega para a gente que é de igreja há muito tempo, isso dói aos nossos ouvidos, mas é a verdade. O pecado não faz separação mais entre nós e Deus. Não faz. Ai, pastora, calma lá. Deus continua, deixa eu explicar. Deus continua sendo, Luciana, você é cristã há quanto tempo? Muitos anos. Sim. Você nunca pecou? Claro que pequei. Você pecou e Deus te abandonou? Não, porque eu confio na palavra. Se confessarmos os pecados... É isso aí. Você entendeu isso? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Essa é a nova aliança. Claro que a gente pega. Paulo trata isso. Não somos pecadores, mas porventura pecamos. Quando pecamos, Deus não se afasta de nós. Deus não manda a gente embora. Deus não elimina a gente da aliança. Ele continua sendo o nosso Deus. Mas tem que ter arrependimento, né? Claro, porque nós temos uma mentalidade pecaminosa. Nós temos... O pecado não faz separação entre Deus e nós. Mas o pecado permite que as coisas aconteçam na nossa vida. Consequência do pecado. O pecado é a consequência dele. É a consequência do pecado. Então, o pecado não nos separa de Deus. Mas o pecado tem consequência. Quem é de Deus não vive na prática do pecado. Exatamente. Mas porventura peca. E se a pessoa um dia aceitou Jesus e abandonou, Deus não abandona. E aquele versículo que fala assim, acho que é em Hebreus, que fala assim, se alguém experimentou a nova aliança como é que fala? Hebreus capítulo 6. É impossível novamente que eles... É impossível que aquele que foi convertido deixar de ser, né? Não, é impossível redimir eles de novo, porque... Como é que é, Hebreus? Hebreus capítulo 6. É 6. Então, como é que explica isso aí? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caírem. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, pois que, de novo, estão crucificados para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Mas é isso que eu acabei de falar. O Filho de Deus já foi exposto somente uma vez. É impossível que Cristo morra duas vezes. Né? Cristo precise morrer duas vezes. Cristo só morre uma vez. Então, é impossível. É impossível você ser alcançado pelo poder de Deus. Então, mas ele fala que é impossível que é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Não, mas aqui, olha, King James. Visto que, de novo, estão crucificando a si mesmos
o Filho de Deus expondo. Então, é impossível que essas pessoas sejam levadas novamente à cruz. Vamos lá. Ao arrependimento, reconduzido ao arrependimento de que Cristo precise morrer novamente. Não. Olha, entenda o versículo. Renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si o Filho de Deus. É impossível. Então, se a pessoa pecou, é impossível... Ai, como é que eu vou explicar isso? Se a pessoa peca, o sacrifício de Cristo não precisa morrer de novo. É impossível isso acontecer. Então, a pessoa vai ter que ir pela fé. Viu, Roberto? A questão é o seguinte, se o pecado continua, a pessoa, depois de ter esse conhecimento todo, continuar no pecado, para ele não tem remédio mesmo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. O pecado continua vivendo dentro dele. E isso aí é que é condenável diante de Deus. Então, isso é condenável diante de Deus. A pessoa aceitou o Senhor Jesus e não mudou de vida. Ok. Cristo não tem que morrer de novo. Entendeu isso? Então, mas Cristo só morreu uma vez. Ele tá então, é impossível, porque o que ele está falando aqui? É impossível que Cristo morra de novo para que essa pessoa seja salva. Não vai. Então, ela vai ter que se arrepender, ela vai ter que deixar as suas práticas e entrar nessa aliança pela fé, uma única vez. O que a pessoa diz aqui é aquilo que foi genuíno, aqui ele está falando o seguinte, está falando de apostatar da fé, que é abandonar, ou seja, se eu que vivi toda a plenitude verdadeiramente foi transformado e eu não abro mão e não joguei tudo isso no lixo, ele está dizendo o seguinte: esse é um coração que está cheio de pecado, cheio de problema. E aí ele diz assim, é impossível que ele, porque senão ele estaria matando Jesus de novo, né? Então é impossível que ele seja eliminado novamente, que ele seja renovado por um novo sacrifício. Não tem novo sacrifício, é um único. Sim, é o único, a aliança permanece, mas ele deixa de entrar, ele deixa de permanecer na aliança porque ele está negando, ele perde, né? Ele vai perder. Ele perde porque ele não tem a fé para se manter na aliança. Sim, a aliança continua disponível, a aliança continua valendo, continua disponível. Mas Cristo essa não tem que pessoa... morrer de novo. Certo. Exato. Mas a pessoa é que se exclui, né? Essa pessoa. Exatamente. Não tem, a pessoa escolhe, né? Não seguir, não obedecer. Não tem jeito. Não quero mais esse Deus. Renegar. Pronto. Reneguei. É que ele chama de apostasia, né? Apostatou da fé. Entendeu? Então não vai ter uma segunda chance com Cristo morrendo 2 vezes. Não, então é isso que eu entendi, que a pessoa não tem como se salvar se ela rejeita. Depende dela, vai depender dela. Se ela se apostatou da fé, mas na beira da morte ela se arrependeu, nós vamos encontrá-la. Aí é com Cristo, né? Não é? A gente não pode julgar ninguém, né? Continua havendo acesso para entrar na aliança. Sempre vai ter. Se ele se arrepender e exercer essa fé. Exatamente. Na verdade, a única coisa, o único texto que, aliás, é um texto que é trazido lá atrás, é a questão da blasfêmia contra o Espírito, né? Mas a questão do julgamento é de Deus. Deus é que vai julgar. Então, é difícil você entrar e falar assim, não, você não vai ter, você não vai poder. Porque você não sabe do nível. Como a gente sempre pensou o seguinte, o cara que se mata não tem direito à salvação. Mas você não sabe o que ele viveu, qual é o que o levou a tomar essa atitude. Então, a gente não pode julgar ninguém, né? Então, a gente tem que cuidar da gente
e ter um coração puro, um coração ensinável, ser confrontado através da palavra e se converter e se arrepender e se humilhar diante de Deus e viver naquilo que a Bíblia tem para nós, as bênçãos que nós temos direito em Cristo. Isso é o que Deus quer para nós, né? Então, essa é a beleza da nova aliança, que essa é a grande diferença, né? É a grande diferença, porque em Cristo, tudo que Jesus tem, nós temos direito. Tudo aquilo que Deus fez com Jesus e é inquebrável, então nós estamos garantidos. O que nós temos que fazer? Obedecer. Por amor, né? Não por justiça própria, mas por amor. É isso. Mudando de assunto, vocês estão gravando isso? Estamos. Tá Está no saindo. YouTube. Estamos gravando, sim. Vai ficar gravado. Isso aí eu ponho no meu YouTube lá, o pessoal está assistindo. Não, mas isso aqui é interessante. Não, super interessante o debate. Porque é dúvidas que nós tiramos acerca do assunto, né? Muito bom. Muito bom. Amém? Amém? Mais alguma pergunta? E Roberto, De maneira alguma a gente vem anular a lei por causa disso. As nossas considerações todas que foram feitas hoje já só vêm valorizar o que Deus falou. Sim. O que ele ensinou, a lei dele ele permanece. Só na maneira do homem já obedecer é que foi diferente. Deus continua sendo o mesmo, agora o homem é que varia. Aceita, não aceita, aceita, não aceita. E essa variação assim sempre existiu. Sim. Tá certo? É isso mesmo. Exatamente. Deus não muda, né? A nova aliança veio trazer o amor de Deus, abrir os olhos das pessoas, que agora nós temos a mediação de Jesus, mas temos de fazer a nossa parte, aceitar. Se não aceitar, nada feito. Sim. A decisão é nossa. A gente que entra pela fé. Se a gente não crer, se a gente não entrar, não tem jeito. Não tem aliança. Não tem, ela não é para nós. Entendeu? E a força dessa aliança é que é tremenda, porque Deus deu os mandamentos dele, né, a vontade dele mais explícita nos 10 mandamentos, mas ela não tem que ser peso para nós. Ela, para nós em Cristo, ela é algo natural. Nós não vamos roubar, nós O vamos próprio Paulo matar, diz, os mandamentos não são pesados, né? E ela é a lei do amor. Ela é a lei do amor. Do amor que Cristo resumiu em 2 e depois resumiu em uma. Né? O próprio João, a gente até ministrou na igreja lá, a lei da nova aliança, que é a lei do amor, né? Exato. A gente falou sobre isso. Na nova aliança, o nosso coração é algo que nós precisamos dele intactos para a gente poder viver a nova aliança. Quando a gente vive com essa imagem de um Deus bravo, irado, o nosso coração é temeroso. Então, a gente entra nessa aliança e fala, puxa, será que isso é mesmo verdade? Será que essas coisas acontecem mesmo? Será que Deus vai fazer isso mesmo para nós? Então, nós temos que tratar o coração aqui. Essa aula de hoje é justamente para tratar o coração que a religião destruiu. Porque a religião, seja ela qual for, não importa que religião, toda religião que, óbvio, que da Bíblia, né? Dos que creem na Bíblia, toda religião, ela maltrata o coração. Então, ela faz com que a gente, muitas vezes, não enxergue a bondade de Deus. A gente não consegue enxergar a bondade de Deus. Eu falo isso de causa própria.
eu pude enxergar a bondade, o amor de Deus muito recentemente, questão de alguns anos atrás. Por quê? Porque eu cresci em uma igreja legalista, né? Nós crescemos numa igreja legalista. E era um Deus, né, assim, bem... Mas graças a Deus, assim, bem cedo a gente já começou a ter contato com a questão da graça, né? Parte deste ensino nós aprendemos há 30 anos atrás. Eu agradeço a Deus porque isso amoleceu o nosso coração, porque os religiosos, eu não sei, vocês não escutaram todas as lições, né? Elas estão lá no meu YouTube. O religioso tem muita dificuldade com essa questão da nova aliança. Muita dificuldade. Porque a gente faz a igreja, as igrejas mais tradicionais, não importa qual, faz muita mistura da nova com a antiga aliança. Crê na nova aliança porque é bíblica, tá? Não entende, não tem essa revelação dessa aliança feita entre Deus e Cristo. A igreja acha que foi feita entre Jesus e a igreja. Se tivesse sido feita entre Jesus e a igreja, nós estaríamos correndo os mesmos erros dos judeus da Bíblia. Porque nós somos homens, a igreja é homem, somos nós. E somos falhos iguais. Então, essa nova aliança também seria falha. E ela só não é falha porque não foi feita conosco, foi feita entre Deus e Cristo. Então, Deus resolveu a falha da antiga aliança, que foi a do Sinai. A abraâmica apontava para anticristo. Então, Deus ali, na abraâmica, Deus já mostrou o que ele queria fazer. Qual era a intenção dele, os planos dele com a nova aliança? Deus apontou ali na aliança de Abraão. Então, essa passagem todinha da religião, a religião, ela judia do nosso coração. Porque para a gente crer profundamente, nós precisamos do nosso coração. Porque crer com a boca é uma coisa, mas o nosso coração fala conosco dentro de nós. Então, se fala assim, todas as bênçãos espirituais Cristo já nos deu, né? Nós temos direito a todas as bênçãos. Aí lá no fundo você fala, mas será mesmo? Entendeu? Todas as bênçãos, quer dizer que eu tenho direito a tudo? Viu? Lá. Viu? A religião coloca todo mundo numa caixa só. É verdade. E forçosamente a pessoa tem de ser aquilo. E Deus não, Deus cuida a mim diferente do seu, sabe que somos diferentes, e nos aceita com essas diferenças. Quando não entendemos isso, porque queremos ser um igual a outros, e isso aí não é agradável diante de Deus. Deus nos aceita da maneira que somos. É verdade, é verdade. Quando eu fiz teologia, eu fiz com os presbiterianos, né? E quando a gente estudou a teologia sistemática, eu fiquei tremendamente incomodada com isso. Eu lembro que eu comentei algumas vezes com o professor, eu falei, eu tenho a impressão que esse Deus que você está falando, da sistemática, né? É um Deus que está dentro de uma caixa, né? É um Deus que está dentro de uma caixa e ele não pode ser diferente daquilo que você sistematizou, porque a sistemática nada mais é do que isso mesmo, é um Deus com um sistema, né? Um elo ligando ao outro, tá? É um sistema. Eu falei, eu tenho a impressão, e é bem isso que você falou mesmo, é a religião. Então, puseram no papel quem é Deus. E limita o homem. E limita Deus. Limita o homem. Aí, limita o homem e limita Deus. Limita mesmo. O homem, em todo o tempo, o desejo do homem sempre foi manipular Deus. O outro. E manipular Deus.
A gente manipula Deus, tenta manipular Deus. Olha, se o senhor me fizer isso, eu vou fazer isso. Se o senhor fizer isso... Então, são as orações baseadas na antiga aliança, Deus. Tem uma série de coisas. Né? Tenta manipular Deus mesmo. As orações da antiga aliança são orações que manipulam, que tentam manipular Deus. Eu vou jejuar, Senhor, para o Senhor me dar tal coisa. É bem confrontador. É bem né? confrontador isso, é verdade. Senhor, eu vou jejuar 21 dias para o Senhor fazer isso na minha vida. Isso é coisa da antiga aliança. É que, na realidade, a gente foi... Essa mistura de nova com velha, isso faz parte faz parte de todas as igrejas aí. Isso é normal nas igrejas, a mistura. E a gente vem com esse escopo geral aí na nossa formação. Então, quando você vai falar de nova aliança... E quando você entra em Paulo, quando você começa a estudar Paulo a partir de Romanos ali, quando você, com a lente da nova aliança, é aquilo que até a Rosângela falou no culto sábado, no culto domingo. Quando você começa a ler a Bíblia com os óculos da nova aliança, você vai entender o que Paulo está dizendo ali. Então, cai toda a religiosidade. Você começa a entender e a enxergar muita coisa que é tremendo. Você fala, meu Deus. Você começa a ler, a gente eu estou lendo também, e você fala, nossa, que tremendo, tremendo. É confrontador. Né? Um desses estudos aí, você pega, por exemplo, aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele diz lá, ninguém pode pôr um outro fundamento que não seja Jesus Cristo, né? E aí ele vai tratando aquilo. Aí ele vai falar ali que você tem que edificar o reino de Deus usando ouro, prata e pedras preciosas, e tem gente que usa madeira, feno e palha. E no final ele diz assim, olha, quem usar madeira, feno e palha, na hora do fogo vai ser queimado, mas a alma... Sofrerá ele dano. Sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Mas esse mesmo... Então... Todavia, como pelo através do fogo. Então, eles falam, como é que você explica isso, né? Então, são duas coisas. Uma coisa é a salvação e a outra coisa é o reino de Deus. Nós falamos isso num desses estudos. Que, a partir da nova aliança, a gente compreendeu esse texto, porque eu também não compreendia ele. Né? Então, salvação e reino, você reinar com Cristo é uma coisa, e você ser salvo é outra. Né? Então, é você usufruir daquilo que você tem direito em Cristo, todas as bênçãos, tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar e vou viver no reino de Deus, edificando este reino com ouro, prata e pedras preciosas. Ou seja, servindo ao Senhor com todo o meu coração, amando o Senhor, amando o meu próximo, tudo aquilo que a Bíblia deixou para que eu fizesse, eu vou fazer por amor, porque é uma lei. Como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu digo que amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem vejo? Então, a nova aliança é você viver, é a prática de tudo aquilo que Deus, que a Bíblia deixou para nós, mas em amor. É uma entrega, é um amor que sabe, que é aquilo que é a parte de Jesus mesmo, é um amor de Cristo. A base da nova aliança é o amor, porque Cristo fez tudo o que fez pelo amor, né? Então, é uma nova ótica que a gente tem que enxergar e que é tremendo, né? A nova aliança é algo assim, tremendo. Agora a gente tem que estudar, tem que viver, buscar cada dia mais essa revelação de Deus. E esses escritos do Novo Testamento, a partir de Romanos, é tremendo, essa ótica é tremenda. E ali, os escritores não abrem mão de você obedecer à lei, só que você obedece
por amor e amor. Aí ele fala, meus mandamentos não são pesados, e aí como eu já fui comprado, fui salvo, e todas as bênçãos são minhas, eu mergulho em Cristo de cabeça, para viver a plenitude do Evangelho. Fazendo o quê? Fazendo do bom e do melhor. Aí Paulo escreve aos Colossenses, tudo que você fizer por palavras ou obra, faça em nome de Jesus, faça sempre o melhor, porque é o Senhor que você serve. Enfim, sabe, é um mergulho no verdadeiro Evangelho, na verdadeira vontade do Senhor. Então, é tremendo. Amém. Vamos terminar? Amém? 2 horas. Amém? A semana que vem tem mais. Amém, amados? Ora para nós aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigada por esse tempo. O Senhor é muito bom. Nós te agradecemos muito pela tua bondade, pelo teu amor derramado sobre os nossos corações. Que nós possamos a cada dia, Senhor, entender desse amor, entender um pouco, Senhor, pelo menos de tudo que o Senhor fez, mas com um entendimento pelo teu Espírito. Obrigada, meu Deus. Que calhe aos nossos corações, Senhor Deus, toda essa grandeza da tua palavra e de tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Um beijão para vocês. Também. Shalom. Para vocês.